chegamos para mais um podcast queridinho da semana. Toda sexta-feira às 5 da tarde estou com você, não é isso? Então, você já tá deixando seu like, se inscreveu no canal? Ó, maratonou os outros? Porque tem muita gente boa aqui. Hoje tem mais uma, belíssima, cabelos longos, professora bilíngue. Ela é linda por dentro e por fora, mas antes de falar dela, eu sou a professora Aline Abreu, sou anfitriã. Fico muito feliz de você estar aqui comigo toda sexta-feira. A estreia dela vai ser o máximo, porque ela vai falar, sabe o quê? De material adaptado, didático para alunos surdos, e você vai estar super informado das maiores atualizações sobre o que uma professora de Letras Libras faz dentro de sala de aula. Olha isso, eu sei que você vai amar. Bom, antes eu quero agradecer a nossa parceria. Aqui é uma parceria do Instituto ICE com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, e a gente agradece. Nossa equipe toda fica muito feliz de fazer parte desse projeto incrível que tem levado acessibilidade, visibilidade ao profissional que tanto merece, o intérprete, o professor de surdos, professor bilíngue, o professor intérprete e vários outros, pais também de surdos, pais de pessoas atípicas, né? Então é fantástico esse projeto, não perca nenhum episódio. Já maratona, faz uma playlist, ó, para facilitar a sua vida. Eu estou muito feliz de receber hoje uma linda mulher. Ela é Líbia Aguiar, graduada em Pedagogia, habilitação em Séries Iniciais e Educação Especial e Letras Libras. Nós vamos focar hoje no Letras Libras, que eu sei que vocês adoram o Letras Libras. Ela está, inclusive, finalizando uma formação em Geografia, que vai ajudar muito, né, aos alunos na sua área. Também é pós-graduada em Educação Inclusiva, Orientação Educacional e Tradução em Língua Brasileira de Sinais. Seja bem-vinda, Muito obrigada. Líbia, minha querida. Muito obrigada pelo convite. De nada, é um prazer ter você aqui. Aqui no Amo Libras, eu quero que você conte um pouquinho da sua história primeiro, como você começou. A gente tem muito aluno aqui, a gente recebe muito aluno da nossa audiência, né? Uhum. E eles ficam curiosos porque cada um começa de um jeito e um porquê. Sim. Como você começou na língua de sinais? Obrigada, né, pelo convite mais uma vez. Tô assim, muito emocionada, porque quando eu recebi o convite, eu falei, gente, será que eu sou capaz de ir? Gente, Mas muito como obrigada assim? mesmo pelo convite. É um prazer. Você tem muito a acrescentar na nossa história. Você é uma professora excelente. Uhum. Você faz o possível pelo seu alunado. Eu te conheço. A gente já trabalhou junto, a gente troca figurinhas, Sim. a gente se ajuda. É maravilhoso. Então, a minha vida no mundo da Libras foi assim. Eu, já adolescente, morava em Braslândia, né? E eu conheci o Valdemar. O Valdemar, professor surdo. Valdemar, né? Primeiro professor surdo da Líbia. Exatamente. Qual é o seu sinal, Líbia? Meu sinal é esse, o LB. Olá, pessoal. LB, cabelão. E aí, o que acontece? A gente já conversou, eu tentava conversar com ele, eu falava, gente, mas é tão lindo isso, só que assim, eu não sabia por onde começar. Você era adolescente? Não, eu era adolescente. Ah, você conheceu ele na vida. Sim, lá em Braslândia, né? Ele era de Braslândia. Isso, era de Braslândia, e eu, às vezes, tentava falar com ele, não conseguia, mas enfim. Aí passou-se os anos, né? Fui fazer a faculdade de geografia, fui fazer a faculdade de pedagogia, lá em Braslândia mesmo. E aí, uma prima minha, a Alessandra, se a Alessandra estiver me escutando agora, ela falou, vamos fazer um curso de Libras? Eu falei, como assim, curso de Libras? Vamos fazer? Falei, vamos. Você já sabia o que era Libras? Não sabia até então, tá. né? Uhum. E aí, já terminando o curso de pedagogia, nós vamos fazer um curso de Libras. Curso Libras em Contexto. Eu não tinha Libras básico. Eita, Libras em Contexto. Já era Libras em Contexto, era FENES. Né? Não, Libras era um curso contexto? com uma igreja foi dar esse curso. Isso, lá em Braslândia. Era pertinho de casa. Uhum. E aí, eu comecei a fazer esse curso à noite. Acho que, se eu não me engano, era toda sexta-feira. E quem dava esse curso era o Valdemar. Uai, então, que coincidência. Era o professor, a professora, esqueci o nome dela, a professora Hermilda, e a professora Meire. O sinal dela é esse aqui. E aí, eu aprendi, comecei a me apaixonar pelo curso. E logo que eu terminei o curso, a Secretaria de Educação me chamou, depois de 4 meses. Como? Porque eu já tinha o curso e na época, assim, não tinha prova, né? Naquela época não tinha prova para fazer, era só títulos. Já para temporária? Já para temporária, em 2003. Então, você começou muito nova no contrato temporário? Isso, você vai fazer só 19 anos.
19, com carinha de 19, Até já parece. faz 19 de profissão, hein? De professora. Aí eu lembro que eu terminei esse curso em dezembro. Vamos aposentar já, né? Sim, Já tá... preciso. E aí, eu lembro que quando eu terminei, quando passou 2 meses, eu já me inscrevi pro temporário e falei, vou trabalhar de intérprete, né? Aí comecei a trabalhar de intérprete. E uma das experiências que me marcou muito, assim, foi que, assim, eu falei, gente, é isso ou não é? Foi que eu fui interpretar uma prova para um aluno, né, na época, e eu, assim, eu tinha dois alunos surdos, um que tinha paciência para me explicar os sinais e tal, e outro que não, já, tipo assim, não queria me ensinar. E aí eu fui interpretar uma prova, e aí ele falou assim, você é safada. Aí eu falei assim, como assim safada? Não, ele fez o sinal? Sim, ele de fez o sinal assim, né? Safada. Eu falei, gente, mas esse menino tá me chamando de safada. Eu não quero mais saber disso, não. Eu não quero saber disso, não quero saber de livro, não quero saber de nada. Porque assim, eu me senti ofendida, né? Me senti ofendida. Mas era esse sinal? Era esse sinal. Aí eu falei assim, aí depois Que loucura. terminei, perguntei pra professora lá depois. Falei, não, porque assim, ele falou um sentido desperto, tal, porque você não quis ajudar ele. Mas não era um sinal de safadeza. Eu, tá. Aí eu dali fui aprendendo, Então você me entrou especializando. sem influência. Sim, isso, tanto sem que você nem influência. conseguiu entender o contexto, que ele estava querendo te dizer. Exatamente. Aí foi onde eu falei assim, cara, eu preciso aprender mais. Aí fui fazendo outros cursos, e todo ano de lá pra cá, desde 2003 até hoje, eu sempre tenho estudado, feito curso na IAP, né? Outros cursos também, e aí pra aprender mais. No caso, então, a gente não aconselha ninguém entrar assim na área sem Isso. estudar profundamente, né? É. Mas como tem isso 19 anos, é muito diferente de Sim, hoje. com Hoje vocês certeza. têm todo Exatamente. preparo, vocês têm toda a base, tem internet, bons cursos, graduação, não é desculpa. Isso. Antes não tinha Onde praticamente a gente não nada. tinha. Na verdade, nem existia o curso, assim, pra gente aqui em oficialmente, Brasília. Oficialmente não não tinha. tinha nada. É. Tinha Era- igrejas Uhum. que preparavam pessoas para Sim. ajudar com uma acessibilidade. Sim. E escola, quase não tinha. Não tinha. Então, você é dessa época da escola iniciando Sim. a educação bilíngue. Educação bilíngue, essa, né, interpretação, intérprete de Libras, essa comunicação intermediada, né? De você estar ajudando o surdo em sala. Foi mais com os alunos, o seu Mais maior com os curso. alunos. A sua imersão foi já Sim, direto dentro de porque eu fiz sala o de curso, aula. eu já fui trabalhar. Então, assim, minha experiência maior em termos assim, de Nossa. aprendizagem foi com eles. Você passou né? no contrato temporário muito cedo, Muito né? cedo, 2003. E na época, assim, era de títulos, né? Não era prova. Não tinha nem prova, tinha prova. processo seletivo. Hoje, Hoje já o existe, contrato já. temporário é um processo seletivo muito difícil, uma prova de concurso, né? E todo ano se faz, né, Lívia? Sim. Todo ano a gente tá lá, né? Todo ano a gente tá lá. Mas a gente tem uma ótima Cada notícia. 2 anos, né? A cada 2 anos. Mas a última notícia é que você passou no Sim. efetivo. Graças a Deus. Parabéns. Depois de 19 anos, Aham. né? É. E vai efetivar, vai ficar melhor agora, Deus. se Deus quiser. Uhum. Aí me conta, aí você começou em Braslândia, mas você não ficou em Braslândia, porque lá tinha muita escola já, você já trabalhou bastante. Sim, já trabalhei em várias Mas escolas lá você- como intérprete. E Líbia é mãe também, tá? Uhum. Líbia é mamãe de 2 bonecas, Isso. né? Uhum. E com filhos a vida vai mudando. E aí você não ficou mais em Braslândia. Pra onde você foi depois? Aí eu mudei pra Vicente Pires. Eu Ah. casei pela segunda vez em 2017. Segundo casamento, Isso, aí eu estou morando em Vicente Pires. E aí comecei a trabalhar, continuei a trabalhar, né? como Aí agora intérprete você de trabalha em Libras. Taguatinga, né? Você Isso. não tá mais em Braslândia. Não, tem Taguatinga. Líbia, lá na escola bilíngue, que é onde você atua, né? Eu sei do seu esforço quanto professora bilíngue para alcançar aqueles alunos. Como é que você tem trabalhado os materiais didáticos? Porque você tem adaptado tanta coisa, né? E Sim. criado Sim, também. com Você certeza. não só adapta, você cria. Como que funciona a aula da Líbia? Ela trabalha com os próprios alunos diretamente. Ela não é uma intérprete que fica em sala de aula com um professor regente, né? E fazendo a tradução de aulas. Não. Ela tem um trabalho direto com o aluno. Uhum. Como que você tá trabalhando hoje são temas, são matérias específicas ou são temas? Como que você tá fazendo? Na verdade, são temas, né? Ah. Assim, porque a gente também vê o que o surdo tem também para oferecer. Por exemplo, a gente trabalha os conteúdos em si como se fosse, assim, um conhecimento a mais, né? Então, a gente trabalha a questão de como ele se posicionar, de como ele falar, como eles Até falam com as isso? pessoas, né? Nossa, que legal. A questão de saudação,
a questão de como ele conhecer o mundo dele em volta, né? Você consegue Então, eu trabalhar trabalho mais a essas... questão, por exemplo, tá passando futebol, né? Tá passando a Copa do Mundo, exemplo, né? Então, a gente trabalha a questão assim, do cenário de jogadores, a Olha gente que explica os legal. países, Gente, né, isso que é são tão especial. os países que fazem parte porque assim, Da por exemplo, Copa do Copa. Mundo, todo mundo tá envolvido, todo mundo sabe, e eles sabem também, né? Então, você vai trabalhar essa questão da língua dos países, Mas no caso, né? às vezes falta conceito, não é? Sim, Aí você falta o entra com conceito, conceito, não só com exatamente. sinal. Isso, não só com sinal, Entendi. os conceitos. Por Que exemplo, você vai legal. explicar o país da França, um exemplo. Aí a França vai participar. Diz, quem é o país da França? Onde é que tá no mapa? Porque às vezes, até isso, eles não têm noção. Onde é que fica a França? Não tem. Onde é que fica tal país? Aí você tem que pegar né? Eles sabem até o sinal, né, Líbia? Mas eles não sabem o conceito. Presidente, qual governo, que tipo, é democracia, não é? Eles não têm ideia. E você trabalha todo... Você consegue trabalhar também. Fiquei sempre curiosa. Acho que um dia até a gente vai ter um papo sobre isso. Atividade de vida diária com eles. Por exemplo, a saúde mental, a saúde emocional, a questão financeira, o troco, respeito à família, tudo isso todos esses temas a gente trabalha com eles. Porque você é professora, entrou nessa vaga como professora de letras libras, né? Isso. Não é sala de recurso, né? Vamos explicar a diferença? Não. A diferença é assim, por exemplo, na sala de recursos você tem um apoio ali da sala de recursos, né? Que você, por exemplo, se você precisa de algum material, você vai lá, ou então o aluno, em horário contrário, ele vai lá participar É horário contrário. Horário contrário, de reforço. Só que não tem. Né? Então, E são matérias, né? Ele vai fazer aulas de reforço, exatamente. Trabalho, apoio de trabalho. Isso. E aí, geralmente, aquele tema lá, eu que vou ter que ir atrás. Eu vou ter que ir atrás de recurso, eu vou ter que ir atrás de adaptar material, né? De data show. Porque, assim, como a Libras é extremamente visual, então você não pode trazer nada só escrito. Você tem que trabalha muito visual, imagem, muito né? imagem, você trabalha muito essa parte imagética na sua sala. Exatamente. Você tem imagens pela parede, né? Sim. Lídia? É bem legal. Exatamente. Os meninos têm crescido muito, assim, com esse trabalho, como professora de letras libras, não em sala de recurso e nem como intérprete. Essa é a diferença que eu quero deixar, por quê? Porque muita gente acha que letras libras é simplesmente alguém que vai lá interpretar. E não é, nós temos algumas funções como professor de letras libras. Por exemplo, quando você é efetivo, você pode estar atuando numa sala de recursos. Quando você é professor temporário, como funciona aqui no Distrito Federal, não sei na sua cidade, aqui é professor temporário. E aí a gente trabalha ou como intérprete dentro de sala de aula, que a gente chama intérprete educacional, ou no caso muito específico da Libra, porque é nessa escola específica, ela trabalha esse tipo de atividade, que é diferente de qualquer outra escola. Exatamente. Né? Porque é voltada para as atividades de vida diária, e como ela explicou. E durante a minha vida como intérprete também, porque assim, esse você também teve todo o processo, né? O primeiro ano como professora, praticamente todos esses anos anteriores, eu trabalhei como intérprete. Intérprete educacional. E a gente, Aline, a gente é vista mesmo como professor. Por quê? A gente que corre atrás, né? Às vezes o professor regente está lá em sala e a gente está ali interpretando ali para o aluno e às vezes ele não tem aquele material próprio para passar para ele. Então, a gente acaba correndo atrás. Mas, é muito importante a gente fazer esse adendo em relação a isso, porque... Exatamente. Professor regente, deixa eu te falar uma coisa. Se você é professor de sala de aula e você tem 36 alunos e 8 são surdos, os 36 e esses 8 são seus. Exatamente. Eu, como intérprete, não sou professora deles. Quando eu estou numa sala de recurso, professor, em horário contrário do seu, aí eles são meus alunos. Vamos deixar muito claro. E aí muito se vê, nós vemos muito e ouvimos isso. A gente está nisso, eu estou há quase 30 anos, Líbia há 19, 20 anos. A gente ouve sempre dentro de sala de aula. Eu já não atuo mais só em sala de aula, não consigo mais. Mas vivi muitos anos assim também. E eu ouvia muito. Seu aluno já preparou? Exatamente. Seu aluno já terminou? Seu aluno vai precisar disso? O seu aluno... E todas as vezes é um cansaço enorme, não é, minha amiga? Porque a gente tem que explicar para esses professores regentes que não é meu aluno. E aí, quando não sabe do conteúdo, a gente tem que rebolar. Imagina a gente interpretando. Vamos lá, Líbia. Os materiais. No ensino médio. Aprender de uma forma melhor. Exatamente. Mas não é minha obrigação. Exatamente. Recurso com sala de recurso e professor regente. E a gente faz o quê? Intermediação. Esse é o papel do professor, do intérprete educacional, que é uma outra função do que o professor intérprete. Muito importante para você que está entrando na área entender
as particularidades das funções de cada um, não é? Porque, por exemplo, agora a Líbia foi aprovada no concurso efetivo. É de letras libras. Ela continua como letras libras. Agora ela vai poder atuar como intérprete educacional? Continua podendo. Mas ela também vai poder atuar como professora regente de uma sala de recurso? Também. E, quiçá, depende do contexto, de uma professora regente também. A gente tem que ver como que funciona isso, né? Mas é muito importante a gente falar isso, né, Líbia? Sim. Reforçar esse Sim. trabalho, a função. Porque o professor regente não entende que o aluno é dele. E nós, Aline, nós temos muitos desafios. Porque Todos, a gente tá ali diretamente, joelho a joelho, todos os dias com o aluno. E aí, enquanto intérprete, e às vezes você quer que o seu aluno aprenda, você quer ele quer que aprenda, porque os outros ali estão ouvindo, estão vendo tudo, tá entendendo. Tá muito claro pra todo mundo. Tá tudo, sabe que tudo que está se passando. E o surdo não, por ele não ouvir, ele fica às vezes assim, mas já bateu o recreio, mas então assim, são coisas que você tem que estar falando para ele, você tem que estar orientando, e essa questão da aprendizagem, tem que ter realmente um preparo do intérprete, porque assim, se ele também não for atrás, não ajudar o surdo nesse sentido, porque ele tem muitos desafios por causa até mesmo da própria escola, às vezes, que a gente encontra barreiras. Não tem, exatamente. Barreiras, igual você falou, uma das delas, seu aluno não veio hoje, não, professor, peraí, mas é seu aluno também. Fica uma guerrinha boba, desnecessária, aí dá um livro, né? o fulano de tal tem que copiar isso aqui, mas professor, mas por que é isso aqui? Aí, às vezes, você vai questionar, aí te vê como chata, te vê como uma pessoa, fala, nossa, aquela pessoa só quer se mostrar, não é. Pode ver, é porque você quer que o seu aluno quer que ele aprenda, né? E assim, é muito complicado. Outra coisa, Lívia, você concorda comigo, por exemplo? A gente vai, por exemplo, já aconteceu tanta coisa que a gente, né? Mas, por exemplo, eu estava em sala de aula como intérprete educacional e tinha uma professora regente de história. E aí, ela fez um trabalho muito difícil, passou para a turma, era 3º ano. Então, tem que ser um trabalho difícil mesmo, bem complexo. Eu tinha 8 alunos surdos, ou era 9, e cada um com uma especificidade. Não eram só surdos. Tinha DA, tinha deficiência intelectual, tinha várias coisas ali misturadas. E aí, eles pegaram um tema muito complexo, que eu acho que foi a Guerra dos Canudos, se eu não me engano. E para que eles fizessem esse trabalho, eles tinham que compreender o que é a Guerra dos Canudos. Sim. Eles não faziam ideia do que era a Guerra dos Canudos. Então, a professora deu uma pincelada no tema de cada um e deu uma pincelada no Guerra dos Canudos também. Só que ela falou por alto, Guerra dos Canudos foi o período XXX, com o público tal, e eles fizeram isso. Vocês têm que fazer um trabalho, cada um tem que fazer a apresentação oral. Primeiro, oral. Eu já... Com licença? Né? Aí, com licença. Oral, no caso deles, em língua de sinais, certo? Mas como se dá esse processo? Eu falei, eu vou te explicar como se dá. Expliquei como se dá o processo. Segundo, professora, eles não fazem ideia do que é a Guerra dos Canudos. Mas eu já expliquei. Não, você pincelou superficialmente o que é uma Guerra dos Canudos. Para que eles tenham conteúdo suficiente para ensinar sobre Guerra dos Canudos, a gente vai ter que se sentar em horário contrário. Olha só, gente. Para a gente ensinar para eles o contexto histórico inteiro, sinais dos contextos históricos, eu treinar Libras português para que você entenda o que eles estão dizendo. Ela desesperou. Ela falou assim, não tenho tempo para fazer isso. Eu falei, mas é assim que a gente trabalha com aluno surdo. Mas a gente pode pedir a sala de recurso, apoio? Com certeza. Mas ainda assim eu preciso de você. Porque a professora da sala de recurso não é professora de história. Exatamente. E olha a sobrecarga da professora de sala de recurso também. Também. Então foi uma multitarefa, envolveu todo mundo para esse trabalho acontecer. Isso. Eu tive que explicar conceito a conceito, Líbia, eu criar muitas situações para que eles entendessem. Olha isso. E você me fez lembrar, Aline, também de uma aluna que eu dei aula, que ela estuda em 2005. E aí, ela também na aula de história, e ela tinha muita dificuldade de gravar conceitos, né? E aí, eu lembro que eu não lembro mais ou menos o tema, só sei que eu tive que baixar algumas fotos do conteúdo, né? Pra estar explicando pra ela. E gravar ela e tirar foto dela fazendo sinais. Aí eu tirava a foto dela, escrevia o sinal, explicava o sinal pra ela gravar. Entendi. Então, aí eu tive que montar tipo um portfóliozinho
para ela aprender. Tá vendo, gente, os recursos? Porque assim, eu falei, gente, eu não sei como que eu vou fazer para ela. Porque assim, até então, na época não tinha como não tinha muito recursos, eu tinha que... Foi essa ideia que eu criei. Eu falei, eu vou fazer assim, vou tirar uma foto dela, vou colar e vou escrever o sinal. Ela vai explicar a história, né, do jeito que ela aprendeu. E vamos fazer tipo para ela treinar, para ela ver se ela... No caso, uma futura avaliação que ela ia fazer. Então, foi assim que a gente foi aprimorando algumas Olha os coisas recursos que a gente tem que usar. Pra elas aprenderem. Você já fez um monte de coisas assim, né, Sim. Líbia? Interessante, conta pra gente que você também ensina codas, né? Tem codas na sua sala também. Sim. São filhos de pais surdos, né? Sim. Ouvintes. Uhum. E eles também estão ali junto com os alunos surdos. E é diferente, não é, Líbia? O tratar no sentido que ele já tem uma expertise maior em algumas coisas, né? Isso. E não dá para trazê-los para baixo. Não. A gente trabalha, assim, a gente tem os mesmos recursos com os surdos, né? Agora, os codas, a gente meio que é um pouquinho a mais, né? Então, a gente puxa um pouquinho a mais pelo fato deles ouvirem, né? E aí, a gente trabalha de forma, assim, mais um pouco, digamos, puxada, né? Na questão do conteúdo, na questão deles cobrar um pouco a mais, né? E são adequações curriculares diferentes. Você acha que tem muita diferença de um aluno surdo para um aluno ouvinte? Você, sendo professora de ambas as classes, assim, você já sente toda essa diferença? Ou hoje você acha que alcança bem um aluno surdo com as suas estratégias? Com um aluno surdo, diferença do surdo e ouvinte? Você alcança bem eles com língua de sinais, sim, né? Que a gente... porque eles procuram, né? Eu percebo que os codas, eles procuram muito aprender, eles procuram muito a se interagir mesmo com o surdo. Eles te ajudam em sala? Sim, eles ajudam extremamente com o sinal. Às vezes eu tinha um aluno que ela era extremamente, assim... Ela, professora, qual é esse sinal? Aí eu falei, eu tinha dúvida mesmo, tirava a dúvida com ela, né? Porque saca muito, sim, ela né? Desde que criança, da família, vários né? sinais. Então, ela sabe muito. Eu acho fantástico os codas, porque eles estão em contato direto desde criança, né? Sim. E tem muita coisa que realmente a gente pode perguntar pra eles que eles fazem simplesmente sinal que a gente assim. Imagina que tem, eles não, tem sinal sim. Aí vai, dá pra falar desse tema. Dá pra falar desse tema. Que show. E aí, quais os planos pro futuro? Você pretende assumir surdo-cegueira? Como é que você tá pensando? Porque eu sei que você gostou da área da surdo-cegueira. Você teve umas experiências agora. Precisa se aprofundar em formação, mas já tem alguma formação importante que dá pra você já participar de um universo na surdo-cegueira dentro de uma escola, por exemplo? Sim. Você pretende? Eu pretendo sim. Eu estou finalizando o curso de guia-intérprete, né? Eu me apaixonei muito por essa área também, de trabalhar com surdo-cego. E eu percebo que o tanto que eles são capazes, o tanto que eles são, assim... foi uma experiência única desde o meu primeiro curso. Eu fiquei, assim, muito emocionada no primeiro dia. E, assim, acontece. E eu falei, gente do céu, isso aqui é uma coisa... diferente, uma coisa nova para mim. Então, aquilo ali me deixou muito feliz. Então, assim, eu pretendo continuar nessa área de surdo-cegueira, porque a gente também percebe a escassez, né, Aline, de profissionais. Sim, precisamos muito. E outra coisa, de profissionais que realmente que queiram. Assim, eu sei que você não tem que estar colocando tudo no trabalho, mas assim, você tem que pelo menos ter um pouco de empatia. Porque é que a gente percebe hoje que esses profissionais às vezes só que às vezes não tem empatia pelo seu trabalho, não tem tipo, um certo tipo de sensibilidade. Porque se você não quiser ter um contato com o surdo cego, você nem escolhe essa profissão. Você não nem queira, não dá. É muito não íntimo dá, e pessoal porque o você é o contato, sempre. Então, assim... tem que pensar bem, Você tem que né, pensar Lívia? bem, você tem que analisar bem se é isso que você quer. E eu, assim, tô apaixonada por essa área. Você pensou bem. Sim. Você acha que é uma área que você vai fazer uma transição legal da área da surdez para surdo-cegueira? Exatamente. E eu pretendo dar o meu melhor, continuar dando o meu melhor. Fico feliz, a gente precisa de muitos professores bons nessa área, temos muitas boas aposentando, e as que estão chegando têm que ter essa capacitação, mas também tem que ter esse coração. Sim. Né? Eu acho que é o principal, Aline. A questão da gente... a boa vontade. A boa vontade, né? De você estar ali pra... Não só porque eu vou estar aqui pelo dinheiro, não. Porque às vezes você tem um aluno ou dois. Não, mas porque você gosta de você estar ali, então, se aquilo ali te faz feliz, você vai, entendeu? E eu me sinto muito realizada como guia? Como guia intérprete também. Você se sente realizada também como professora bilíngue? Sim. Mas você tem um peso aí?
Se Ai. você pudesse dizer de 1 a 10. Hoje, guia intérprete. É mesmo? Olha, gente, que legal. Hoje, guia intérprete. E você já teve experiências dentro de sala de aula com os meninos, né? Sim. Você foi uma das acompanhantes, não guia intérprete ainda, mas acompanhou alguns momentos do Matheus, né? Sim, Tinha do Matheus, da dos nossos Geise. alunos, Da da Geise, Geise. isso. E aí, então, aquilo realmente te cativou. Sim, aquilo ali, eu falei, nossa, é bom demais. Bom, Olivia ter esse aposentando, contato. né, Olivia? Quem sabe Líbia fica no seu lugar? Não é uma boa A pensar gente troca nisso? muito figurinha. É. Beijo pra ela. Beijo, Olivia. Já é não é uma Sim, oportunidade? sim. E você já tem contato com Geice, então ela Sim. pode ficar muito à vontade, Uhum. né? A gente já falou muito aqui da surdo-cegueira, para muitos de vocês já compreenderem esses contextos, sabem que precisa de uma relação, de uma intimidade, de uma confiança. Não é qualquer pessoa para qualquer trabalho, não é, né? Então, que Um bom que trabalho você extremamente diferenciado. é diferenciado, uma postura diferente, do início ao fim, o aluno não sai de aula, tchau, vai, não. É eu com o aluno sempre. Em eventos também, né, surdos cegos adultos e tal, é muito importante. Bom, sabendo dos seus futuros planos, fico muito feliz, porque você sabe que você entrando para a área da guia interpretação é mais uma que vai ter força, somar com a gente, né? Nós precisamos de muitos, porque nós temos poucos professores intermediadores, professores guias, intérpretes, né? A gente tem alguns, poucos também, guias intérpretes somente para eventos lá fora, questões profissionais lá fora, mas dentro de escola são bem poucos, né? E as nossas queridas pioneiras, né, professoras estão aí aposentando. Sim. Tem que ter gente para substituir nós. É nós que vamos substituir. Continuar. Eu vou continuar e você vai entrar, né? Minha amiga, eu fico muito feliz, emocionada com a sua jornada. Quer deixar uma palavrinha para seus bebês? Suas bebês, né? Você está falando de das suas filhas. Tá. Então, quero deixar um beijo bem grandão para minha filha Tássila. Ela é uma das minhas inspirações. Ela tá com quantos anos, tá? Tá com 13 anos. É, uma gracinha. E falar dela me deixa muito emocionada. Porque eu tive ela num período muito difícil da minha vida. Foi. E aí, eu falava assim, Deus, eu não vou continuar, não vou conseguir continuar. Porque... Sozinha, né? Sozinha, pra criá-la. E aí, mas graças a Deus, eu tive muita ajuda da minha mãe na época, né? Da minha irmã, meu cunhado. E eu falei, não, eu vou vencer. Eu olhei pra Deus, me deu muita força, eu falei, eu vou vencer. E aí, toda vez que eu olhava ela pequenininha, eu falava assim, cara, eu preciso vencer, eu preciso sair disso aqui. E foi me dando mais força. Também na área da Libras, né? Porque eu tive uma época que eu fiquei desempregada. Sim. Eu tive que voltar pra casa da minha mãe. E logo eu fui trabalhar no Senac como intérprete. Então, daí eu... deslanchei, eu falei, agora eu vou. Como a Libras dá possibilidades da gente poder cuidar da nossa família, tá vendo? Sim, é isso. uma bênção. E aí, eu também quero deixar um beijo pra minha pequena também, Caterine. Eu também tenho 2 enteados, né? Tem a Sara os meninos, e o Felipe. E o meu querido esposo, Elsmar. Um beijo pra essa família a base. Família base, que tem te dado essa base, você tem dado a eles, né? É muito bom ver sua jornada tão melhor hoje, né? Você passou muitas coisas com a Tássila, só você e ela. Sim. Mas a fidelidade sempre está aí, né? De Deus na sua vida. Exatamente. Fico feliz. Quero te agradecer. Foi uma eu delícia, viu? Foi uma delícia, não foi, gente? Não precisa. Que gostoso, viu? A gente tem várias funções papéis dentro dessas funções de professores intérpretes, guias intérpretes. E fica ligadinho com a gente para você saber sempre mais sobre isso. E os anteriores também tem tanta coisa boa a somar. A gente só continua aqui, né, o bate-papo. E você vai ter muito a aprender e somar com a gente também. Deixa nos comentários suas experiências, que eu gosto de ler o que vocês mandam pra gente, né? Deixa um beijinho pra Líbia, família, né? Dá um oizinho pra ela lá nos comentários, que a gente vai ler tudo, prometo, e responder, dar joinha, tá bom? Beleza. Beijão, obrigada, te agradeço mais uma vez. Eu que te agradeço, Não muito obrigada. solta a minha mão, fica comigo. Muito obrigada, Aline, pelo convite. Por nada, foi muito bom. E você... Deixe seu like, compartilhe esse bate-papo delicioso. Beijo, tchau. Tchau. Tchau, tchau.